7 profissões ameaçadas de extinção, cara, do futuro aí, tecnologia que podem acontecer. A gente fez uma listinha aí de 7, a gente vai pontuando aqui para vocês. Alguns a gente vai colocando o link, outros a gente pegou também, né? De uma conversa que a gente ouviu, foram poucas, né, naquela conversa, acho que foram 2 ou 3, que foi conversado, acho que num podcast do exterior, né, de um candidato democrata, que ele realmente pontuou 2, né? A gente foi lá e fez uma lista de 7, baseando numa tecnologia de médio prazo, né? Não é nada assim com um futurismo muito avançado. Essas 7 são que a gente realmente vê como estão mais próximas, né, de acontecer. Primeira aí. Mais iminente, né? Isso, exato. Qual que é a primeira aí, Silas? Primeira, tudo que se refere à venda física, né? Setor assim de loja, varejo, na compra, porque tudo tem uma tendência, né, de tudo transitar para as gigantes aí que já se estabeleceram, né? Amazon, Alibaba, Magazine Luiza no Brasil, dentre tantas outras, né? São só exemplos. E principalmente agora que a gente passou um período grande afastado, com o shopping fechado, e a gente tem experimentado essa compra online, né? Às vezes com preço melhor, com a comodidade, né? Esses dias eu fiz uma comprinha básica assim, numa sexta, 4 da tarde, sábado, meio-dia, estava em casa, né? Beleza. Então vai ficando cada vez mais cômodo, né? Então é uma tendência que já está devagarzinho, está entrando no nosso dia a dia, né? É muito provável que logo a gente não vai ter mais isso, né? E uma perspectiva interessante, né, que a gente já conversou aqui, tangenciou isso falando, né? O Uhum. Brasil, a gente vê nos shoppings, né, que apesar de não ser algo massificado, mas você vê que cada vez mais tem lojas vazias, né? E não estão... tá demorando cada vez mais para trocar nessas lojas, para uma substituir a outra, ou para conseguir fazer girar, porque muitas vezes o custo de manutenção dessas lojas, elas acabam embutindo o valor, né, junto com o vendedor, junto com estrutura física, aluguel, água, luz, etc, né? Então você encarece o produto final, você acaba tendo que embutir isso tudo no produto final. O Brasil tem ainda essa cultura do shopping ser um lugar de aglomeração que acaba sendo meio que o centro do consumo, né? E as pessoas vão para o cinema. Que a gente já falou sobre, depois se você quiser ver aqui em cima, cinema, né? VR, cinema no futuro. E, logicamente, se a gente pensar em outros mercados mais desenvolvidos, os Estados Unidos, os shoppings, vários deles estão sendo destruídos. Você digita no YouTube fácil, tem demolição de shopping, né? De malls, né? Que eles falam. São shoppings que antes eram centros de consumo e agora está mudando a cara, né? Agora viram centros de experiência. Você vai lá para aprender uma gastronomia específica, para ter uma experiência que você não tem em casa, com um profissional A ou B, né? Que é muito relevante dentro do contexto dele, num espaço compartilhado, para comungar com as pessoas ali, né? Ter um espaço para você, sociabilização, né? Para você ter um espaço para você conversar com as pessoas da comunidade, para você conversar e também compartilhar momentos. Isso está acontecendo lá. Talvez no Brasil mude também essa forma, vai demorar um pouquinho mais. A gente talvez volte para os parques públicos, a gente volte para os cinemas públicos, né? Ou que não tenha públicos não, mas que estejam espaços públicos, né? Que você não tenha que acessar um shopping para ir atrás. Então a gente tem N dessas alternativas que estão meio que tirando as vendas, né? O consumo de dentro desses espaços, né? E trazendo para dentro do ambiente virtual. E aí você tem vendedores como, sei lá, uma pessoa, né, que é virtualizada ali na pontinha inferior da sua tela, que vai lá e te sugere produto. Você quer uma ajuda? Um avatar, né? Exato, que te dá um sorriso virtual, bonitão e tal, e te cada vez mais faz consumir. Ou tem plataformas que intermediam relações diretas entre vendedores, né, e compradores, seja produtos novos ou usados. A compra de usados está ficando cada vez mais corriqueira, né, na relação entre as pessoas. E isso também ajuda muito a tirar do ambiente físico dos vendedores, né, cada vez mais com pressão absurda, né, nas costas deles. Talvez um mercado mais luxuoso, né, mude a configuração e tenham vendedores físicos, mas talvez com um preparo, né, talvez melhor, uma gama maior de línguas para abordar um público que talvez seja AAA, né, que seja um público muito elitizado e tal, que aí talvez não mude isso, né, porque talvez ele queira algo mais customizado e um tete-a-tete, né, uma conversa com pessoas. Mas o consumo massificado está cada vez mais claro que vai virar algo de entrega que depois a gente vai falar, a gente não sabe até quando vão ter entregadores, mas por drone e tudo virtualizado. Então, a venda física é muito difícil, né, a gente pensar num período a longo prazo, né, ou até médio, de conseguir se manter. A configuração toda é né, o grosso das vendas irem para o meio virtual. Sim, e eu tenho um amigo que tá na área de calçados, né? E nessa época que ficou parado, eu entrei em contato com ele, né? Eu precisei pegar um tênis confortável aí para caminhadinha, né?
E quando eu troquei ideia com ele, ele falou, pô, a loja tá aberta, como é que tá? Ele falou, não, tá fechada. Eu falei, mas você tá trabalhando? Ele falou, não, eu tô trabalhando normal, só que eu tô online. Então ele era meio que um assistente ou uma pessoa para sugerir, né? A gente tá entrando numa era de influenciadores também. Então, todo mundo tem um mínimo de influência no ciclo dela. Talvez o vendedor vire algum tipo de pessoa assim, porque ele conseguia oferecer para mim um desconto pessoal, eu conseguia comprar com um desconto bom, e ele ganhava uma porcentagem maior do que ele receberia se ele estivesse vendendo na loja física. Muito legal, hein? Então eles conseguiram manejar de um jeito que fica melhor para o cliente e melhor para o vendedor, sem perder o lucro, né? Sem um custo, aluguel de shopping é muito caro. Com tantos custos a menos, né? E aí cabe muito a gente de moldar, né? E também tem a parte das pessoas que fazem o negócio, se elas estão lucrando tanto, né? A gente também tem que entender as pontas, claro, né? Mas se elas estão lucrando tanto e agora elas não têm o ônus, né, de ter que ter aluguel, a água, a luz, etc., poder particionar esse lucro, né? De uma forma mais abrangente com as pessoas que fazem a venda. Um profissional mais satisfeito vai conseguir render mais e conseguir vender mais lucro para quem é o dono do negócio, mais lucro também para quem está vendendo, para ajudar todas as pontas a se fecharem, né? A gente fala muito sobre isso, né? Do futuro ser menos humano e a gente criar uma disparidade muito grande de renda entre as pessoas. Para a gente combater isso, a gente tem cada vez mais pensar nas duas partes, né? A gente tem que pensar nas 3, 4 partes, caso haja, né? Para a gente conseguir equacionar isso e também não tornar um futuro distópico, né? Tanto em voga as distopias, porque a gente está tornando a distopia presente. A gente não está fazendo nada, né? A gente está deixando fazendo ela real, né? Exato, a gente fala tanto, que tem até um termo em outra língua que fala que está trazendo à existência tudo que foi previsto, né? A gente tanto fala que está querendo, pedindo tanto que está vindo. Se a gente não se antever a isso e não mudar essa configuração, fica difícil a gente dar um passo atrás depois e conseguir enxergar. Enquanto a gente pode, temos que fazer isso, né? Temos que mudar nossa forma de consumo, forma de repartir os recursos, né? Forma de repartir isso daí também de lucro, né? De venda. Tem um segundo ponto aí, que a gente tem abaixo aí que vai aparecer para vocês, que é telemarketing, né? Esse foi um pouco diferente, porque a gente tem isso no Brasil, mas a gente ainda não chegou nesse nível, que nesse podcast que a gente viu aí de fora, estão falando que o Google está entrando nesse segmento e a inteligência artificial do Google é quase imperceptível com a voz humana. As respostas, ele tem reconhecimento de voz e ao mesmo tempo ele responde num timing muito similar ao humano, né? Está quase imperceptível. Então você tirar toda a mão de obra de telemarketing, né? De empregos que muitas vezes tem prédios inteiros no Brasil que a gente conhece, né? Desde telefonia, a saques, a N outros produtos, né? Pós-venda, né? Pré-venda, né? Tem gente que para tudo quanto é tipo de serviço, né? E que aborde toda a parte das vendas e parte de ajuda ao usuário, né? Seja de serviço ou produto, está envolvido nisso. Tem grande número de pessoas que atuam com isso. Com uma inteligência artificial que faça o grosso desse trabalho, vai reduzir muito o número de pessoas dentro desses prédios. Ou seja, isso vai acarretar em talvez não utilização de prédio, reduzir custo de estrutura, porque você não vai precisar de uma estrutura gigantesca, né, para fazer isso. Talvez uma sala de servidor num lugar mais distante, mas você não vai ter mais a estrutura física central no meio de uma cidade para ter todo mundo conseguir acessar todas as pessoas que vão trabalhar ali. Então você vai meio que despovoando o centro da cidade, né? O trabalho, vai tirando o trabalho das pessoas e também vai deslocando para um servidor que faça remotamente, né? Todo esse trabalho de dados, né? Só que é problemático, Bira, e é um ponto assim de bem delicado, porque o telemarketing é o primeiro emprego de muita gente, né? Se o cara sai do ensino médio assim, sem formação, tá estudando, quer arrumar um trampo, o cara que com uma pessoa sem experiência, sem qualificação vai conseguir. Muitas vezes é o telemarketing, né? Eu conheço vários amigos que o primeiro emprego foi o telemarketing e tal. E é um jeito do cara conseguir também um certo treinamento, uma experiência de venda que depois dali ele pode usar a experiência para outra coisa. Então, e não são poucas pessoas que trabalham com isso, né? A parte de telemarketing é gigantesco, né? São inúmeras cadeiras. Então, a gente estaria reduzindo, assim, não sei falar em números, né? Mas uma porcentagem gigantesca de emprego que seriam pessoas que não teriam o que fazer, né? Porque você falou da inteligência artificial, ela ainda está no quase, né? Mas essa tecnologia está desenvolvendo de uma maneira que já é previsível, já é cravado que vai ser imperceptível. Você vai ser incapaz de dizer se você está falando com a máquina ou se você está falando com a pessoa. Até já tem disponível, quem quiser procurar aí. Você procura tipo um trote, né? Um cara ele faz um pedido de pizza com uma pessoa pedindo e com a máquina pedindo. E o cara conversa com o algoritmo lá, com a inteligência artificial, achando que é uma pessoa. Chega a ser engraçado, né? Mas assim, é assustador, é bizarro. As pessoas utilizam a habilidade desenvolvida para depois ir para a área de vendas. E a parte de vendas tende a reduzir muito, né? Então você pega duas partes da cadeia, né, inicial,
de trabalho das pessoas e poda bastante, né? Você tira bastante dali. E que alternativa as pessoas vão ter que achar para conseguir, né? Um emprego que não requeira tanto preparo assim, né? Você pode eliminar setor de serviço inteiro, né, cara? Exato. E extrapolando um pouquinho, né? Tem guia turístico, né? É uma profissão importante ainda, né? E cada vez mais vai passando o tempo, você vai vendo que muitos lugares, né? Museus, pontos de você consegue pôr um fone, cara, e você vai ouvindo assim uma tradução simultânea já, né? Então tem museus interativos que você aperta um botãozinho lá, você ouve a explicação todinha, né? Então você pode tirar muita gente. Eu lembro, eu visitei um museu, tinha vários assim professores de história, né? Gente aposentada, né? Que fazia às vezes até um voluntariado, né? Às vezes o cara não nem ganhava dinheiro, mas é só o prazer de estar lá conversando, compartilhando o conhecimento dele, né? Você pode até isso você pode matar, entendeu? Você desumaniza a experiência de um museu. Caixas ou atendentes, né? A gente tem visto aí já alguns supermercados, né, principalmente perto de grande metrópole, capital, que estão adotando caixa de autoatendimento, né? Você bipa, né, toda a sua compra, né, com código de barras, e tal, paga com cartão de débito ou crédito. Então você está descartando, né, jogando para escanteio, né, as pessoas que, de novo, entra no primeiro emprego também, né, de muita gente, né, que é o caixa eletrônico ali do supermercado, um atendente de banco, né. Tem muito lugar que tem drive-thru de banco já. Você faz tudo ali digitalmente, né? Então, você pode descartar essas pessoas que trabalham ali no dia a dia, no atendimento ao cliente ali, né? Realmente ser uma assistência de caixa, né? Seja de loja, de banco, de supermercado, de farmácia. Verdade. E tem um outro agravante, não sei se você já viu essa dinâmica, até estranho, né? Aqui na região onde eu moro, 3 caixas assim, humanos, né? Tem 3 ou 4 enfileirados, e do lado você vê 6 ou 8 autoatendimentos. Então parece que você está entrando talvez numa 25 de março, que a disputa é a foice, né? De quem vai atender quem, de como é que vai acontecer aquela dinâmica. E aí é uma escolha pessoal de cada um. Eu sei que é um caminho sem volta, sei que isso requer muito mais uma intervenção estatal para taxar isso daí da forma correta, né? Para você também dar uma base social boa para a sociedade não vir abaixo. Mas o que acontece? Você olha os dois, parece que é uma competição à la Matrix, né? Homem-máquina, né? Vamos ver quem chega na frente, quem que cata primeiro as pessoas. E muitas pessoas vão, porque logicamente, né? Você olha a fila de humanos, está 15 minutos de fila e o outro ali está rápido, né? A pessoa diz, não tem porquê, eu vou reduzir dali e vou para esse. A questão é que para mim é o seguinte, eu escolho isso porque o máximo que eu puder retardar isso, jogar lá para frente, eu acho que é uma luta humana contra a máquina. Eu tô tentando ajudar os humanos, cara. Você falou isso aí, cara, eu imaginei um episódio dos Simpsons, o Homer bravo, máquina estúpida, eu sou mais rápido. Você lembra do episódio que ele estava dentro de uma guerra de robôs, que era o Bart controlando, só que era ele dentro de uma lata, sabe assim, tipo um latão. Não lembro, cara. O Simpsons robô tem só começou a 600 moer ele lá episódios, dentro. né? Exato. Não, socou ele lá dentro, começou a encher a coisa dentro. E o povo achando que era um robô, era o Homer mexendo de dentro da lata. Ai, Mas, cara, cara. você falou assim de você colocar a máquina do lado do atendente. Toda vez que eu vejo ou leio ou vejo alguma coisa referente à automação, cara, vem nítido da minha cabeça aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos, que ele vai parafusando, daqui a pouco ele tá todo como se ele tivesse se transformando em parte daquela linha de produção, que é a maquinária, né? E qual que seria a analogia, né? O trabalho humano foi ficando tão repetitivo, tão cansativo de longas horas, que a gente meio que robotizou o trabalho humano ao ponto de você virar bom. Esse trabalho é tão automático que qualquer robô imbecil faz isso. Então a gente literalmente transformou o ser humano em robôs. Até às vezes você chega uma pessoa e fala assim, oh, beleza, para você é a primeira pessoa que está falando oi ali, né? Mas para quem está do outro lado, ela já viu 7 milhões de pessoas naquele dia, né? Então já fica tudo muito automático, vai fazendo aqui, vai passando, vai fazendo aqui, vai passando. Então ela fica naquele comportamento de piloto automático, né? A pessoa fica 100% apática, sem opinião, tanto faz se me falou bom dia ou não. E é difícil às vezes a gente tem a boca grande, né? Então às vezes eu acabo até forçando. Para quando você faz alguma coisa, uma brincadeira, para você tira a pessoa de um transe assim, cara, que ela sorri, relaxa um pouco, né? Às vezes você pega a fila longa, eu falei, calma moça, eu vou brigar com você não, relaxa, tô aqui para facilitar teu trabalho. Então você vê, a pessoa literalmente se transformou numa máquina programada, né?
natural que ela fosse substituída por uma máquina real, né? Tem plano de saúde. Com certeza. E N benefícios aí que é o problema que a gente fala sobre regulamentação e como a gente vai tratar em relação ao futuro, né? Pode deixar muita gente desabastecida no processo. E ser um mínimo, né? E aí pode uma sociedade vindo abaixo, a gente sabe que para controlar tudo e manter a integridade física de todo mundo é mais complicado, né? Se você tem uma massa muito grande de pessoas insatisfeitas, né? Não consegue manter uma ordem e as pessoas ficam preocupadas com a violência decorrente de muita gente sem chance, muita gente sem alternativa, né? Que entra no desespero e vira um caos sistemático. Talvez as máquinas, a gente esteja treinando elas para elas criarem coisas ou dentro das funções que já foram criadas, né? Ela conseguir trabalhar em cima disso e sanar problemas que o ser humano criou, ou seja, a gente criou problemas, a gente quer que a máquina resolva, sendo que podia ter um ser humano por cima resolvendo o problema, e as funções repetitivas, se for bem alinhavado isso, bem estruturado, as máquinas fazem o repetitivo e o ser humano vai lá e soluciona esses probleminhas, né? Fica de cima, assim, olha, a gente pode ajustar o código aqui para não ter mais essa falha. A gente está querendo treinar a ponto dela ter a lógica nossa de criar uma Skynet para mandar em tudo, em vez de fazer, vamos fazer a máquina fazer as funções mais básicas, não fazer ela pensar pela gente. Não, vamos fazer ela pensar pela gente, resolver tudo pela gente, a gente vai ficar sentado esperando o mundo destruir sozinho. A lógica é bem correta, né? Não tem porquê, né? Vamos tirar todo ser humano de tudo, né? Não vamos deixar ele criativo em si. Lógica Stonks. Exato. Trabalho burocrático na advocacia. E a gente pode abranger também para outros trabalhos burocráticos que tem a ver com lei, né? Que tem a base da lei ou a base de textos que são fornecidos, né? Já previamente, a gente está usando aqui a advocacia como exemplo porque são leis que são parte de uma Constituição e basta você ter um poder de interpretação e você conseguir pegar por palavra-chave e arranjar uma resposta para aquele tipo de problema, né, que foi apresentado. Teve um caso há pouco, não sei se era Nova York, depois a gente pode tentar, aí vocês podem buscar no Google, é fácil, que estava tendo questões simples de multa, né? Eles estavam reclamando, mandando para advogado, e criaram um algoritmo para responder isso, criar quase de forma automática uma resposta de petição ou um requerimento que fosse colocar para receber de volta aquele valor de multa indevida. E teve uma porcentagem elevada, não sei se era de 60% a 80% de ganho, por aí, se eu não me engano, de ganho com esses algoritmos fazendo as respostas. Ou seja, desburocratizou o negócio, tirou dinheiro de uma ponta que antes não se tirava dinheiro, né? Era fácil, né, pegar ali. E talvez se tire o trabalho mais braçal que se tenha dentro dos escritórios de advocacia, que muitas vezes eles colocam um advogado júnior, né? Um advogado estagiário para pegar a lei e destrinchar e já fazer o trabalho mais miúdo, né? Para pegar da lei e soltar já mastigado. Talvez o algoritmo provavelmente vai acontecer, já acontece numa instância já presente, né? Mastigar tudo e dar talvez para 2 ou 3, 4 advogados que estejam na topo ali, a resposta final que tem ali para uma ação específica, né? Trabalhista, uma ação que seja para uma multa, ou o que for, né? Essa primeira peneirada é quase uma linguagem de programação, né? Você compara o que você tem na mão com o que está na lei escrita ali, né? Vamos supor, agravante, né? Se pai ou esposa, não, então pula, não tem agravante. Se isso ou aquilo, não. Se houve excesso, não. Então você meio que tem como você programar, né? Então talvez não a obra toda, né? A tese completa, mas fazer passar esse pente fino, que é o que toma mais tempo, né? Dessa papelada aí, para depois você deixar um resultado e dali você interpretar, né? Que nem você falou, esse advogado que está no topo, né? Ele analisar e depois ele pôr interpretação em cima, porque ainda tem que você encontrar as lacunas, as brechas, né? Ver como vai ser interpretado pelo juiz ou pelo júri, né? Então, mas assim, você estaria tirando muita gente também dessa parte, né? Dessa fila, assim, desse primeiro contato, né? Com o caso, né? Você falou de lacuna aí, né? É bem o que o ser humano gosta, né? A gente gosta de dobrar, né, as coisas. O famoso dibre, né? O dibre do Ney, né? Que ele dá o dibre. O dibre do Ney. O dibre do Ronaldinho Gaúcho, rapaz. Exato. Aí ele dá uma dominadinha aqui na bola, a máquina assim, mas como que eu não vi isso? Daqui a pouco a máquina vai notar esses dibre, viu? Assim, já que ele pode ter o sim ou não, talvez. Ele vai jogar para a direita ou vai jogar para a esquerda? Vou dominar. Eu vou desarmar ele se ele jogar para a direita. Ele jogou a bola ali um pouquinho para a direita, eu sei que ele vai jogar para a esquerda, eu vou cortar ele ali. Daqui a pouco não vai ter nem isso pra gente fazer, cara. Daqui a pouco e quem fala que isso não é provável nunca jogou FIFA, viu? Porque aquela porcaria de CPU antecipava meus dribles, cara. Teve um caso há pouco aí da China, que um jornal foi lá e pegou notícias
bem simplonas, né? Aquelas notícias que é só para noticiar mesmo, né? Nada de colocar opinião, nem ter uma coluna específica, né? Tal cachorro morreu na rua tal e não sei o quê. Já soltaram, já tem algoritmo em jornal fazendo isso, que ele vai lá e cria uma estrutura simples, né, de coluna para noticiar puramente ali, ó. Solta, aconteceu de tal forma, na rua 15 com a rua 17, estava um cidadão passando, o cachorro passou junto, o carro passou por cima do cachorro. Acabou. É isso. Ponto parágrafo, passa para o próximo. E a máquina já está fazendo. Então, essas que são realmente, como você disse aí, automatizadas, né? E que facilmente você consegue criar uma programação para selecionar as palavras, né? A combinação delas, vai ficar muito mais fácil, né? Você cria uma estrutura e a estrutura ali vai meio que tocando, né? A estrutura que as pessoas já fazem, né? A gente já cria esses mecanismos robóticos. Você vê muito artigo de jornal muito mal escrito, né? Que a pessoa vai lá e pega não um copy-paste, né? Mas é quase isso. Ela quase copia e cola de um outro, né? E manda ver. E toca pro próximo. Não envolve assim, uma investigação mais aprofundada, né? Uma dissertação mais pensada, né? Você Exato. falou, seria legal nesse contexto assim, de notícia, se fosse possível criar um algoritmo, uma inteligência que conseguisse prever e barrar fake news, né? Buscar um banco de dados e em segundos ali, né? Ao mesmo tempo que leva para sua compra ser aceita por um cartão de crédito, por exemplo, ele passa em 200 mil lugares do mundo antes de autorizar a compra. Ter essa análise, né, de banco de dados, saber se aquela notícia procede ou se ela é falsa, né? Seria muito útil, mas... Eu acho que aí é um caminho mais longo, porque muita gente descredita fontes, né? E aí vira uma guerra de foice. Um falando, não confio na sua fonte não me é crível, não me convém, né? Com a minha posição política, está muito fragmentado. Para você chegar num ponto desse, ter uma visão objetiva, teria que ter gente em loco, em cada um lugar dos fatos, e ele ter relato documental, né? Daquilo ali, aconteceu isso daqui, tal forma e tal. E aí a gente entra num campo muito mais complexo que a gente vai ter que entrar, porque a política vai entrar num campo de fake news, e não só fake news, né? De fakes, né? Deep fakes, que a gente vai fazer uma pauta aí futura falando sobre isso, que é literalmente uma terra sem lei, né? Você vai ter que criar algoritmos para combater esses algoritmos. Né? Exato, mas é algoritmo batendo de frente com o algoritmo, porque o olho humano, só se o olho humano tiver muito treinado para ver um pontozinho fora do negócio. A tendência é a tecnologia avançar muito, né? E só um olho que não seja humano conseguir captar isso. Ponto 5, estoquistas. E o que você acha que vai acontecer com o estoquista? Já está acontecendo, né, de certo modo, né, essa configuração assim de armazém, de você estocar, né, caixas e inúmeros produtos, né, você ter pessoas trabalhando ali, né, carregando o caminhão para sair de frete, para levar uma coisa para outra. Já tem lugares no mundo onde você praticamente 100%, né, desse trabalho é feito por maquinário já. Essa organização é muito mais rápido, né? Você não tem que lidar com a fadiga do trabalhador, com horas, com turno, com dia, com noite, né? E a tendência é que acabe, né? A tendência é que não tenha mais necessidade desse... Às vezes, não esse estoquista aí que fique catalogando item por item dentro de uma loja, por exemplo, né? Mas que você vai para o macro, né? Para um galpãozão, né? Aí... Mas acho que até nessa segunda instância chega, cara, de você organizar itens por número de série, por modelo, é muito mais fácil, né, de uma máquina ali programada conseguir organizar aquilo, né? Muito mais, a margem de erro vai ser menor. A gente pode até imaginar, não sei se você foi em vários shoppings aí, mas aqui tem vários, tem vários deles, né? Que literalmente você tem sensores que vão lá e já informam para uma inteligência central quais as vagas estão vagas, né? Para você colocar o carro ali, quais estão verdes ou vermelhas e tal, e assim por diante. Tem isso, né? Se você já tem um negócio tão simples desse nível, um estoquista vai olhar assim, quantas vagas estão vagas naquele setorzinho desses produtos. Então, automaticamente a máquina vai lá e vai colocar que já existe isso, né? Tem partes da Amazon que eu estava vendo que já existe, não são, né, óbvio, são aqueles com as gruazinhas mais automáticos, né? Que ele levanta o produto e coloca lá no empacotador, né? Joga lá dentro do slot, desce, pega outro e coloca no lugar. Mas é um passo ali para você pegar, tá faltando tal estoque. Ele na entrada já pega, já coloca onde está as lacunazinhas, né? Os sensorizinhos ali falando que está faltando estoque ali. Então, talvez você só tenha um erro de cálculo, alguma coisa assim, o estoque está errado, aí alguém para corrigir isso. Mas no geral, o estoquista tem chance de se perder muito, porque é uma coisa, além de ser muito fácil, né? Você colocar sensores para regular isso, você tem uma máquina que faça uma função simples, que é colocar num buraquinho. Aqui tem um espaço vazio que eu preciso colocar um sabonete. E aqui tem que ter 200 sabonetes nesse espacinho.
É uma coisa, entendeu? É pôr, colocar, abaixar, colocar, pôr, colocar. São coisas assim que são bem braçais, né? E controle de estoque. Ele entra naquele negócio, o sensor computa aquilo ali, já informa o sistema central que já tem um estoque novo ali dentro. E já faz o cálculo automático, né? Talvez não precise de alguém ficar com uma cadernetinha, né? Fazendo o famoso, né? Checklist ali, né? Tocando um para o próximo, próximo, próximo. Não vai ter isso. Porque vai ser muito prático, né? Muito simples. E aí que entra novamente outro emprego de entrada, né? Muitas vezes, né? Emprego de Sim. entrada. É o primeiro emprego também de muita gente, né? Às vezes o acesso de uma pessoa para dentro, né? Para as cadeias de uma empresa grande, né? A pessoa começa no estoque, vai aprendendo, estuda um pouquinho, consegue passar para outras posições ali dentro, né? Vai acabar. E acaba puxando já o próximo assunto aí, né? O próximo item da lista. Exato, é Dark Factory, né? Para poucas pessoas que sabem disso, é só procurar no Google, que você vê muito rápido. A China é a desbravadora nesse sentido, né? Ela já busca fazer isso e seria uma transformação social para a China, né? E para quem conseguir esse tipo de coisa, por quê? Fábricas escuras, você literalmente não precisa ter um ser humano lá dentro, não tem risco grande de ter problemas de talvez lidar com maquinário pesado e ter acidentes internos, não tem gasto que você teria, né, com o ser humano, cansaço, erros no processo, porque erros não podem acontecer mais entre máquinas, né, é algo mais Até contornável. com energia elétrica, né? Que é ao pé da letra da fábrica escura aí, né? No Exato. sentido, você não precisa nem acender a luz, né? Porque a máquina trabalha de dia, de noite, Exato. independente, né? Não precisa nem enxergar para isso. E tem um adendo aí que 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? exato. E aí não é só isso também que a gente pode pensar. Como a gente já falou também do telemarketing, a gente obrigatoriamente precisa ter fábricas, muitas vezes em lugares que são acessíveis. Você precisa ter uma entrada de um trem ou de um ônibus, ou tem que ter um fretado para levar. Se você tem fábricas escuras, você pode jogar lá no interior do interior do interior do lugar. Você tem que ter uma logística para levar para centros, né, caso o produto seja para as pessoas consumirem. Mas você consegue produzir isso daí em distâncias muito maiores. Você não precisa pagar aluguéis muito caros para isso. Não tem que ter galpão em lugar tão central. E isso corta muito custo de quem tem. O maquinário vai cortar custo a longo prazo, né? E você tem fábricas escuras, você consegue, se for bem utilizado, se for bem estruturado, tributar da forma correta, você consegue também dar uma base, né, boa para a sociedade, não ter as pessoas fazendo trabalho danoso ou periculoso, né? Ou algo que seja muito problemático para a sanidade física e mental humana. Fábrica, assim, produção são ambientes insalubres, na verdade, né? Que barulho muito alto, às vezes exposição a produtos químicos, né? Seria até legal você ter essa solução, né? Assim, mas desde que com vários poréns, né? Você, assim, você pensar na saúde, né? Na integridade ali do ser humano, vai estar trabalhando, fazendo um trabalho extremamente desgastante, né? Muita gente perde audição, muita gente tem problema de vista, né? Por causa de acidentes com produtos químicos, né? Só que a questão, assim, é um benefício que talvez pode custar muito caro, porque você estaria queimando, de novo, um setor muito grande de trabalho. Muita gente sem formação consegue trabalhar em produção, às vezes consegue até ganhar um salário bom, né? Tendo em vista, assim, porque é um trabalho perigoso, então se você não pagar razoavelmente bem, as pessoas não vão querer fazer, né? Então você pode deixar muita gente, sim, sem um emprego, sem uma perspectiva de carreira, né? Exato. E tem um outro problema que é inerente a isso, né? Se a gente não formular essa lei, que a gente já cansou de bater na tecla, né? A gente tem que criar gatilhos de controle disso aí, porque não vai se autorregular, né? E, infelizmente não é assim, as coisas não se autorregulam, né? Quando você tem alguém explorando muito o outro, né? A tendência é continuar aquela exploração, né? Se você não tiver uma iniciativa popular e gente se juntando para alterar aquilo ali. Teve uma degustação disso, né, Bira? Esse período curto que a gente teve de lockdown, o pessoal viu como é importante todo mundo ter acesso a dinheiro e a consumir que seja o mínimo, né? Para você não entrar a economia em colapso, né? Eu sempre lembro daqueles filmes assim, né, de sessão da tarde, né, antigo, que eles tinham aquelas cascatas, né, de champanhe, não sei o que, vindo de... O dinheirinho é mais ou menos aquilo ali. Se não tem uma cascatinha ali e ele não transborda, não vai passando para os outros cadeias e todo mundo tem acesso a ele, ele não vai conseguir chegar e preencher o copo de todo mundo e logo não vai se manter ali o peso, né, para conseguir ter todo o equilíbrio e não vir tudo abaixo, né? Porque se você tiver um copo muito cheio, tiver um peso numa parte ali no lado direito ou no lado esquerdo, desmorona tudo, né? Tem que estar tudo muito, muito ajustadinho. Então é uma coisa que é problemática se a gente não pensar a longo prazo em relação a isso, mas que pode trazer muito benefício se feito da forma correta e tirar o ser humano
função de alta periculosidade, né? Com certeza absoluta né? Falta ver como é que isso vai se desenrolar. A sétima e última aí é o famoso Qual famoso, cara? caminhoneiro, Uber, taxista, entregador. Tá, assim, tem vários testes já, né? Já foi. Não é recente isso, né? Mas eu lembro que me marcou muito alguns anos atrás. Eu li sobre um caminhão que fez uma entrega. Ele viajou foi do Texas na Califórnia, ele viajou 100% autotripulado, sem tripulação, ele mesmo se pilotou, né? Com sensores, né? Foi a primeira viagem sem motorista, né? E está se intensificando, né? Tem empresas que estão fazendo testes para táxi, né? Sem piloto, sem motorista, né? E é muito provável que a gente vai chegar nisso, né? O Andrew Yang lá, ele fez campanha pelos democratas. Ele estava levantando essa bandeira, falando que a gente vai perder muito trabalho, muita gente vai perder trabalho, porque os caminhoneiros, né? Não só nos Estados Unidos, no Brasil, a gente viu a força e a necessidade que eles têm aqui naquela greve dos caminhoneiros que a gente teve não muito tempo atrás, né? Então imagina toda essa mão de obra ser substituída por algum tipo de maquinário, de robô, de inteligência artificial, que seja aí que for, conseguir fazer esse tipo de serviço. Numa primeira instância você vai ter problema grande, né? E aí você falou do homem competindo com a máquina, de não aceitar, né, das pessoas não aceitarem perder esse emprego. E é lógico, traz todo aquele ponto positivo, né? De você tira o fluxo de gente da rua, né? Não vai ter aquele perigo do cara dormir no volante à noite, né? Mas assim, você traz junto muitos problemas que podem não ser resolvidos e acredito eu que não vai ser. Essa inovação vai trazer um problema e não vai trazer a solução junto, né? Vai deixar muita gente desamparada e sem emprego. Exato. E tem um outro ponto aí que é interessante. A gente trabalha muito, a gente foi habituado a isso há décadas, né? Acho que talvez centenas. Trabalhar muito no plano terreno, né? A gente ocupa os espaços de forma horizontal, né? A gente sempre usa o carro, a gente anda, né? Em algumas instâncias, em algumas cidades, quando tem muito acessível isso, nas ciclovias e tal. E o carro sempre sendo o centro, né? A rua foi feita para os carros, né? Ao contrário de cidades que são mais medievais na Europa, que você tem voltado ao povo, aos ciclistas, né? Ou transportes que sejam assim menores, né? Que isso já ajuda bastante para manter uma dinâmica social, não ter problema com uma dinâmica urbana, né? Você tem que replanejar uma cidade toda. Agora, o grosso dos Estados Unidos, ele foi feito através do quê? Do Fordismo, né? Pós-Fordismo ali, que era literalmente a confecção dos carros, né? Os primeiros carros surgirem. Tanto que tem até termos bem preconceituosos, né? Que até hoje tem do passado, que era quando alguém andava no meio da rua pro pelego levar um tapa na cabeça se ele estivesse andando no meio da rua. Uma coisa louca, porque a rua foi feita para seres humanos transitarem, né? A máquina em si é uma ferramenta da gente andar na rua. Então não era para a gente ser tocado para fora, né? Igual boiada para o meio. Virou o centro das comunidades, o centro das cidades, é o carro. Quando você tira o carro dessa equação, por exemplo, que você vai lá e consiga fazer carros autônomos, depois, numa segunda instância, esses carros viram drones autônomos, você começa a povoar a cidade de uma forma vertical, né? Você começa a ter que fazer um monitoramento que já se faz com aviões, mas em alturas muito maiores. Você vai ter que povoar também alturas baixas, médias, né? E até talvez um pouco mais altas para sobrevoar, que hoje só tem talvez helicóptero, né? Ou jatinho já pega mais alto. Mas helicópteros, né? Você vai ter drones fazendo isso. Então você começa a povoar de forma vertical a cidade. E isso envolvendo transporte humano, que a gente pode despovoar a parte horizontal, né? Não sei se as pessoas vão continuar transitando e interagindo com o espaço de forma horizontal, como a gente faz hoje. E os nossos pedidos, cara, os entregadores ali que não vão mais estar provavelmente entregando, vai ser tudo por drone. Então, você vai ter um povoamento vertical, aliás, muito maior e que pode ter muito mais acidente no meio do caminho, né? E acidentes que, se não tiver planos B e C, imagina você bater uma entrega de comida com uma entrega de uma pessoa para um outro lugar e entra na turbina errada. E uma comida, o valor humano da comida e da vida humana não é igual. Você bate um no outro e o cara morre, vira uma coisa complexa, né? Vira uma equação muito mais complexa. Fora as cadeias de trabalho, né? Que vão ser todas, muitas cortadas, né? Cidades que se revolvem em volta de caminhoneiros que passam perto, né? Tem muita cidade que vive do turismo, entre aspas, né?
das formas que os caminhoneiros param na beira das ruas ou vão transitam certas cidades, que o consumo inteiro da cidade pequena, todo mundo se sustenta em cima dos caminhoneiros que passam por ali. Restaurante, um cafezinho, né? Exato, que a gente passa, a gente só vê isso quando a gente está de ônibus, fazendo viagem de ônibus pelo Brasil. Caminhoneiro pega isso toda hora. E se você não tem caminhoneiro, você não faz, entendeu? O famoso efeito lá do champanhe dispersando. O dinheiro vai acabando concentrando até que a base não aguenta o peso grande, né? E cai todos os copos, né? Porque você não chega para o restante, né? Para equilibrar aquilo tudo, né? E talvez esses carros dirigidos, né? Não sei como que seria o termo correto, né? Talvez eles se dessem muito bem numa plataforma elétrica, por exemplo, né? Que você tiver igual também os caminhões, né? Você tira o elemento humano da equação, você pode trabalhar com um planejamento mais longo, né? Você não depende do cansaço ali ou da disposição mental, física da pessoa que tá conduzindo o carro ou o caminhão, seja o que for o ônibus. Você consegue fazer uma jornada mais longa. Se for um negócio elétrico, você pode programar uma carga para fazer a viagem completa, fazer com as paradas certas. Você pode construir tudo numa lógica para manter um pouco mais sustentável, né? Assim, falando de energia, né? E pensar também que essas comunidades que ganhavam ali em volta, talvez virem cidades fantasmas, né? Esse que é o risco gigante, né? Todo mundo ser forçado a sair daquelas regiões e cada vez mais concentrar essas pessoas em regiões urbanas, né? Você teria um êxodo dessas regiões que são mais interioranas, né? E o povo ser forçado a ir para as regiões mais concentradas. Aí você ia aumentar a densidade humana, né, em certas regiões do globo, ia ficar mais insuportável ainda, né? Esses bolsões urbanos que a gente tem, né? Cada vez mais vertical, ia verticalizar ainda mais a cidade, com a necessidade de se verticalizar o transporte das pessoas. Ia ser uma maravilha, né? Ia ficar arranha-céus gigantescos, gente subindo e descendo, e toda hora tendo que pegar você vai pegar seu Uber do seu 200º, sei lá, 200 andares lá para cima, 300 andares subindo. Sobe lá, cata você e... Ó a segurança, né? Se dá um pau, cai lá de cima. Que beleza. Você tá doido.